Capítulo 9. Conheço cristãos hipócritas. Alguns observam demais, se notam qualquer coisa errada em alguém que foi batizado no Espírito Santo, dizem logo: é o que eu digo. Se o Espírito Santo leva o cristão a proceder assim, não quero ser batizado no Espírito Santo. Há alguns. Muitos pecadores recuam e vão para o inferno, acusando os crentes, dizendo: ora, se a salvação faz alguém proceder assim, não a quero. Vivo igual àquela pessoa. Conforme essa teoria, quero perguntar: você é crente? Judas porventura evitou que Pedro e João seguissem Jesus tão de perto? Porventura disseram eles que Judas tornou-se ladrão por ter sido crente? Saul, com toda a sua hipocrisia, fez Davi se afastar de Deus? Houve 120 batizados no Espírito Santo, conforme relata o livro de Atos, capítulo 2. Depois, 3.000 pessoas ingressaram na igreja. Mais adiante, o número de homens subiu para quase 5.000. Todos eles permaneceram firmes na doutrina dos apóstolos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. 2 deles, Ananias e Safira, cederam à tentação, desviaram-se e morreram. Imagine os discípulos dizendo que o Espírito Santo foi o responsável por isso, arruinando todo o trabalho. Não. Pedro disse que o diabo os induziu a isso. Atos, capítulo 5, versículo 3. Um banqueiro estaria louco se não quisesse movimentar dinheiro pelo resto de sua vida somente porque achou notas falsas. Você deixaria de comer somente porque alguém jogou no lixo um suculento sanduíche? O sanduíche não teria culpa. Não há prova de que não se trata de um sanduíche de verdade. Deus perdoa. Sansão cedeu às tentações, mas foi perdoado. E o Espírito Santo veio sobre ele no dia seguinte. Para ele, era tão fácil submeter-se a Deus como ao diabo. O que parece é que ele não podia resistir a Deus nem ao diabo. Há pessoas que fazem o contrário, custam a se converter ao Senhor, mas quando fazem, são difíceis de ceder ao diabo. Resistem o máximo a Deus, mas quando se convertem, resistem ao mal. Somente porque um crente cede à tentação, não quer dizer que ele não era convertido desde o princípio. Um quase crente ou um descrente é levado a pensar assim quando ouve alguém pregar ou conversar. Não creio nas afirmações do tipo: uma vez salvo, salvo para sempre. Ou, uma vez tendo recebido o Espírito Santo, nunca mais se volta à vida de pecado. Um membro da igreja ficou irado e deixou de ir aos cultos, quando convidei certo evangelista para a nossa igreja. Descobri, então, o que aquele membro tinha contra o evangelista. Era uma certa atitude, a qual ele ouvira que o evangelista havia tomado há 14 anos. Você pode até dizer que isso é ridículo e infantil. Está certo. Às vezes, Deus perdoa uma pessoa e esta segue o seu caminho cheia de júbilo. Mas se você não pode regozijar-se com a pessoa, porque fica pensando no que ela cometeu há uma semana, você precisa mais de Deus. O fato de ela ter tropeçado há uma semana não significa que aquilo que ela acaba de receber não seja verdadeiro. Eu quisera antes estar no lugar dela do que no seu. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Lembre-se da história do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14. Cuidado para que o orgulho não cegue você a ponto de não perceber o que está acontecendo. Limpe suas vidraças, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 5. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Há uma história de uma senhora que estava falando a respeito de roupas amareladas e sujas que sua vizinha punha a secar no varal. Porém, depois que ela lavou suas vidraças na semana seguinte, olhou para fora e disse: a vizinha mudou muito, suas roupas estão mais alvas agora. A diferença está nisso, ela tinha lavado suas vidraças sujas. O povo permanecia-me diferente depois da minha experiência pentecostal. Talvez minha igreja nunca tenha visto outro hipócrita em seu meio desde que lá estive pela última vez, antes de ter recebido o Espírito Santo. Receba o batismo pentecostal e permaneça renovado.
Com isso, deixará os hipócritas para trás. Não estou defendendo os que servem de tropeço. No entanto, Jesus diz que, enquanto andamos na luz, não tropeçaremos. João, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 11. Se você andar na luz, receberá o Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 15, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e Atos, capítulo 1, versículo 8. Caso contrário, perderá a comunhão, tropeçará e, daí em diante, o sangue de Jesus não mais o purificará do pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Perceba agora que é obra do diabo dar-se tal desculpa. Arrependa-se e, em pouco tempo, poderá receber o Espírito Santo.